Boa noite a todos, começando pela Rede TV, mais uma edição do nosso programa. Veja, a partir de amanhã eu estarei conversando com vocês direto do Panamá. Isso mesmo, vamos ficar alguns dias no Panamá, vamos visitar o famoso Canal do Panamá, fazer uma radiografia do canal e também da sua expansão, o que é mais importante. E vamos andar pela cidade, conhecendo os seus restaurantes, os seus movimentos noturnos, os nightclubs, os hotéis. Vamos ao Biomuseu, que é muito legal. Vamos à Cidade Vieja, que é onde começou o Panamá. E vamos mostrar para vocês o verdadeiro chapéu do Panamá. Está cheio de falsificação por aí. É em nome da CVC, é em nome da Copa Airlines e é em nome do governo do Panamá, a partir de amanhã. Olha, eu quero que o meu primeiro assunto de hoje, daqui a pouquinho, eu vou receber aqui Hans Donner, que é o rei do design no Brasil, Hans Donner, que criou o símbolo da Globo, que faz todas as aberturas das novelas da Rede Globo e que é indiscutivelmente um cara que deu gás ao design brasileiro e reconhecido hoje no mundo inteiro. Daqui a pouquinho, o Hans Donner estará aqui. E a Valéria não vem? Valéria Valença, sua melhor criação, a Globeleza. Eu quero que o nosso primeiro assunto de hoje seja a Jovem Guarda, esse movimento artístico que marcou uma era na música. É que Jovem Guarda está completando, neste 2015, 50 anos. Parece que foi ontem. Eu quero que tudo mais vá para o inferno. Parece que foi ontem. Olha, esta fase ditou comportamentos, revolucionou a moda e revelou astros como o rei Roberto Carlos, como Erasmo, Vanderleia, entre tantos outros. Não vou citar aqui porque vou cometer crime sem absolvição, me esquecendo de tanta gente que compôs o movimento da Jovem Guarda. A Jovem Guarda surgiu em agosto de 1965, se é que se possa determinar uma data precisa, a partir de um programa de televisão exibido pela Record e apresentado pelo trio Roberto, Erasmo e Vanderleia. A Jovem Guarda deu origem a toda uma nova linguagem musical e também comportamental no nosso Brasil, e conseguiu se transformar em um dos maiores fenômenos nacionais do século XX. Olha, teve tamanha importância que foi o primeiro movimento musical que colocou a música brasileira em sintonia com o fenômeno internacional de então, que era o rock and roll, justamente no momento em que os Beatles estavam sob holofotes. Só quero que você me aqueça nesse inverno e que tudo mais vá pro inferno. E que tudo mais vá pro inferno. Ricardo Amaral, que foi um dos mais importantes empresários da noite, foi quem cunhou o nome e a expressão Jovem Guarda quando ele tinha 16 anos e quando era colunista social do jornal Shopping News aqui em São Paulo. Ele batizou a sua coluna justamente com o nome Jovem Guarda. Em um dos meus encontros com o Nelsinho Mota, ele relembrou a paternidade do nome Jovem Guarda para Ricardo Amaral. Nelsinho, essa sua coluna na última hora eu me lembro muito bem. Depois de você veio o seu primo Ricardo Amaral? Não, Ricardo veio antes. A primeira coluna que teve sobre jovem foi na Última Hora de São Paulo, porque tinha uma Última Hora de São Paulo, mas no Rio, pelo meu primo Ricardo Amaral, o famoso Ricardo Amaral, o rei da noite, querido Ricardo Amaral. Só que a coluna dele era mais social, entendeu? Era notinhas de namoro. Da coluna, você se lembra? Jovem Guarda. Vem daí a expressão? Essa expressão, Jovem Guarda, foi usada pela primeira vez nessa coluna, que foi um grande sucesso, do Ricardo Amaral, sobre jovens da sociedade paulistana. Era uma coisa café society, ali, vida noturna e tudo.
Então, quando foram fazer o programa Jovem Guarda, 2 anos depois da coluna do Amaral, usaram o nome dele. Ele não ligou, achou ótimo, ficou por isso mesmo. Olha que nome, Jovem Guarda. Engraçado é que, enquanto o movimento Jovem Guarda surgia e arrebatava multidões, lotava o auditório do programa com fãs alucinados e atingia cerca de 3 milhões de espectadores só em São Paulo. Naquela época, os seus ídolos mal entendiam a dimensão do sucesso. No tempo da Jovem Guarda, era assim que você era apresentado. Com mais ênfase, né, Mauri? Mais ênfase. O meu amigo era... É o barulho do público. Então era uma coisa assim com mais ênfase. E agora, com vocês, o meu amigo Erasmo Carlos. Uau! Mas era uma loucura. Que época boa, não, Erasmo? Maravilhosa, né? A época bonita pra caramba, né? Você nem sabia que você estava participando de um movimento. Ninguém sabia que a Jovem Guarda era um movimento, não é? Se tornou, né, um movimento, porque eram vários meninos querendo fazer a mesma coisa, fazendo, né, a mesma coisa. E eu acredito, viu, Mauri, que isso era uma coisa mundial, né? Uma coisa de pós-guerra que gerou o rock and roll. O rock and roll gerou assim muitos discípulos, né? A juventude toda praticamente, né? E aí isso foi acontecendo em vários países. Na Inglaterra veio a Beatlemania, na Argentina veio o que chamam lá de Nova Ola. Né? E aqui no Brasil foi o Iê, 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 que com o tempo e pela força do programa Jovem Guarda, a imprensa apelidou o movimento de Jovem Guarda. Mas o movimento mesmo que veio aqui no Brasil foi o Iê, Iê, Iê. Na época da Jovem Guarda, todos os fãs, as fãs que se amontoavam no auditório, a hora que terminava o programa, atiravam no palco presentes doía. Atiravam... Machucava a gente. Tinha aquele drops do Cora, bicho. Pô, era uma bala desse tamanho, assim. Então jogavam lá de cima, pô, você tá cantando lá e pau, batia na cara. Coisas lá, tudo quanto era presente jogava. Bichinhos de pelúcia, chaveirinhos, né? Jogavam coisas, joias e tudo, sabe? Não tinha negócio de calcinha, não tinha. Jovem Guarda era uma coisa muito inocente. Então tinha essas coisas assim, mas tinham presentes pesados que machucavam a gente, doía. E uma coisa assim maravilhosa que acontecia, inesquecível, porque todo domingo era a mesma coisa, o chão ficava cheio de bala, bombom, doce, presente, tudo lá, né? E todo mundo mantendo o programa, ninguém podia pegar nada, né? E tanto a gente como o pessoal da técnica toda, ficava todo mundo ligado assim que fechava a cortina, cara, era uma invasão, todo mundo feito um louco, agachado no chão, apanhando cada um as suas coisas, né? Então, cada um conseguia... Um bombom daqui, um presentinho dali. Conseguia pegar, cada um pegava, né? Aí você conta no livro que jogaram uma caixa, acho que endereçada ao Roberto Carlos, foi. E ele foi abrir a caixa? Foi, durante um bom período, não sei se até hoje, não sei como é que é. Ele jamais abre presente de desconhecido. Né? Antigamente era assim, não abria porque um dia mandaram uma caixa, né? Então, quando foi abrir uma caixa, tinha uma cobra viva dentro da caixa. Aí ele ficou apavorado, nunca mais abriu caixa nenhuma, né? Não sei hoje em dia. Caminhões e carros apressados a passar por mim. Tô sentado à beira... Você devia ter um assédio muito grande, né? Foi muito difícil? Foi muito porque nós não tínhamos assim, antecedentes para saber como que se lida com isso e tal. Então, eu tive vários casos assim, de perseguição, o bandido da luz vermelha, depois teve o bandido da luz vermelha? O bandido da luz vermelha, e me escrevia, mesmo depois de preso, me escrevia cartas e cartas, e com uma letrinha muito miudinha, aquelas cartas eu recebia já com umas letras coloridas, eu já sabia que era ele. Você tem isso até depois, hoje? Você sabe que as dele realmente, com essa coisa... Pelo amor de Deus, né, Mauri? Essas eu perdi. Não, mas seria foi um caso uma história. rumoroso na história do Brasil. Mas teve um caso assim que foi bastante, que foi uma coisa assim, de dramática mesmo, que foi um caso que foi muito estampado na época, que era uma pessoa que me acompanhou a ponto de morar no mesmo hotel,
de ficar aguardando a hora que a alimentação que você, todo mundo no hotel, as pessoas que trabalhavam sabiam daquela situação, até que ele conseguiu ficar no mesmo andar que eu. Então era uma coisa, eu abri a porta, era aquela pessoa. E depois fomos descobrir, assim, uma série de situações, quando saiu de lá, matou uma pessoa, então era uma pessoa meio perigosa. André, do que é que você mais se recorda, assim, afetivamente, dessa época toda, não é? Que durou quanto tempo? A época da Jovem Guarda foi um período longo. Foi um período Foi bacana. duradouro. Foi bastante, né? Mas, mesmo que tem tantas coisas que eu vivi, que de repente as pessoas às vezes me lembram de coisas, de fatos e situações, mas eu acho que todo período foi tão bonito. Mas era uma época ingênua, não era? Era ingênua. A partir do momento que você pensa assim, imagine aquele fenômeno da Jovem Guarda nos tempos de hoje. Vamos falar só comercialmente. Estou falando de cachês, estou falando de campanhas, de faturamento, de publicidade. Imagina se você traz aquela ebulição da Jovem Guarda para os dias de hoje. O que você já seria uma milionária com contas na Suíça e nos paraísos fiscais do mundo inteiro. Tudo, mas nós éramos... Olha, imagina que eu era tão ingênua que quando surgiu a primeira boneca, os primeiros produtos, eu ficava feliz, eu falava, ai, que coisa linda, que lembrança boa, que homenagem maravilhosa. Quer dizer, fizeram boneca com a sua primeira imagem boneca, a primeira e você boneca, minhas ruas. Eu achava que era uma homenagem, que era uma coisa tal. Todo mundo ganhando dinheiro nas tuas mas costas. acontece que foi o início desse marketing aqui no Brasil, né? Eu acho que o nosso trabalho marcou assim uma série de coisas que... Uma transição. Uma transição, uma transformação. Não existia essa coisa do marketing. Então, nós éramos ainda muito ingênuos nesse sentido, comercialmente. E eu acho que, de uma certa forma, eu acho que é bonito, eu acho que todo esse trabalho ficou tão forte assim, na memória do povo brasileiro, eu acho que um pouco por isso, porque não tinha aquela coisa já preparada, programada para fazer sucesso, aquela coisa de impor para tocar no rádio. Foi tudo muito natural. Era bem isso que a Vanderlei acabou de falar. A Jovem Guarda, apesar de ser um fenômeno midiático, era, numa época, mais ingênua. Em contrapartida, criou seus ídolos da proporção de um Roberto Carlos e viu surgir outros tantos nomes no cenário musical. Vanderlei Cardoso, Gerry Adriane, Martinha, quem mais? Vanusa, Eduardo Araújo e Silvinha, Leno e Lília, além de bandas como Golden Boys, Renato e seus Blue Caps, Os Incríveis, os Vips, The Fevers, só para a gente ficar em alguns. Engraçado que um nome que figura nesse hall de destaques da Jovem Guarda, estou falando do Rony Fon, ele é categórico ao afirmar que, apesar de muitos o considerarem um expoente do iê, 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 até porque ele tinha todo aquele cabelo de príncipe, ele não fazia parte da Jovem Guarda. Eu fico me olhando agora, cadê meu cabelo, Amaury? Tá certo que na minha idade, estou com 68 anos, ainda tem, né, que pelo menos tá bom, mas olha isso aí que exagero. Por isso que me chamavam de emo, viu? Ou me chamam de emo hoje. Agora eu tô vendo por quê, ó. Agora, o apelido de príncipe quem te deu foi a Hebe Camargo. Foi a Hebe. Tem um cabelão desse, na rua. As pessoas me chamavam de nomes inconfessáveis. Você tinha problemas O por causa... quê? Meu Deus do céu. Não vou falar aqui no ar porque... Tipo, Rony, fala. E aí, bichona, isso era normal. Isso era normal. Fala traveco. Sempre assim, não tinha emo na época, né? Tudo por causa do cabelo. Por causa do cabelo. Aí, de príncipe, você imagina. Príncipe com cabelão de... Ah, socorro. Boneca. Boneca. Alô, boneca. E o Roberto Carlos tinha cabelo curtinho. Tinha cabelo curto. O Roberto fazia muito, a gente brinca muito hoje, ele pegava... Isso eu vi. Que as pessoas... Não, ele usa... Eu vi ele pegar uma meia de seda, meia de nylon da Vanderleia... cortar, amarrar em cima e fazer uma touca antes de entrar no programa. Eu vi. Erasmo fez igual. Olha, eu posso falar para o seguinte... alisar o cabelo? Para alisar o cabelo. Meu Deus. Eu tinha uma namorada que botava o cabelo na tábua de passar roupa e passava ferro. Hoje tem chapinha, essas coisas. Agora, eu não fiz parte da Jovem Guarda, jamais fiz parte da Jovem Guarda, nunca fui ao programa Jovem Guarda, mas a gente tinha aquele envolvimento com as pessoas que participavam. Eu surgi na mesma época, eu tinha meu programa, Jovem Guarda era outro.
Mas eu tinha envolvimento de camarim com essa turma toda e eu via, Mauro, os caras botando touca de meia. O príncipe Rony Fon continua sendo príncipe até hoje. Falando dessa história de apelidos, o do Rony era o príncipe, não é? O Vanderlei Cardoso, outro expoente da Jovem Guarda, que até hoje faz shows por todo o país, ele ficou conhecido como Bom Rapaz. Você sabe por que você tinha apelido de Bom Rapaz? Não, porque essa música foi feita pelo Geraldo Nunes. Eu gravei, parece que eu sabia que hoje era o dia. Já que terminando, só resta agora o adeus final. Você te amar demais, você era um bom rapaz. Mas não era, não era por causa da música, era por causa do teu comportamento. Eu era um menino muito comportadinho, filhinho de mamãe, filhinho de papai não, porque eu não conheci meu pai. Mas eu era um menino comportadinho, bem, namorava direitinho e me casei bonitinho, então considerado bom rapaz, né? Aliás, tinha muita gente, tinha não, mas já bons caráteres. Tem outros da imprensa que costumam tomar conta da memória nacional, da memória musical nacional. Fecha os ouvidos aí, Dai. Diz que você era só o bom rapaz na frente das câmeras e no palco. Por trás você era namorador. Namorador isso eu era mesmo. Aí já namorei muita mulher bonita. Alô, meninada bonita. Quais foram as namoradas mais famosas que você teve? Olha, a Vanusa? Primeira, Vanusa foi na época dos Trapalhões, que eu fiz parte dos Trapalhões, né? Era eu, Renato Aragão, Ted Boy Marino, Ivon Cury, e depois o Ted Boy Marino foi contratado pela Rede Globo e a Vanusa entrou no lugar dele. Naquilo eu me apaixonei pela Vanusa, fiquei com ela 3 anos, depois voltei com ela mais 3 meses e casei, na realidade, só 2 vezes, com a Bernadette e uma vez com a Dai, agora uma vez não, dessa pra vez sempre, definitivamente. olha ela aí, para sempre. Mas teve outro casamento mais um relacionamento com... Vários relacionamentos, né? Relacionamentos. Namorei até a Vera Fischer, né? Aquela coisa bonita. Tive a Joyce, a saudosa Joyce. E, enfim, a Joyce que era jurada do Silvio Santos. Então, tive muitas namoradas, né? Eu brinquei nessa entrevista com o Vanderlei sobre namoradas, sobre relacionamentos. Porque nessa época nós tínhamos muitos boatos, um diz que me diz, principalmente com a Vanderleia, com o Roberto e com Erasmo. Eu cheguei a perguntar para a Vanderleia quem ela namorou, e o assunto rendeu. Depois de passado tanto tempo, agora você já pode falar. Quem é que você namorou, Roberto Carlos ou Erasmo Carlos, naquela época? Qual dos dois? Meu Deus do céu. Olha, eu acho que éramos muito jovens, muito crianças Você nunca e tudo. falou, você sempre deixou todo mundo confuso com essa informação. Eu acho que, na realidade, eu acabei assim, a nossa relação acabou ficando tão familiar, tão de irmão, tão e tal. E essas historinhas são tão ingênuas, tão puras, assim, que eu acho que conheço os dois. Tem... E vou te deixar agora numa sinuca. Meu Deus. Deles me contou a verdade. Ou você conta a verdade ou conto eu. Jura que é verdade isso? Agora eu fiquei curiosa. Qual dos dois? Qual dos dois você namorou? Já passou tanto tempo. Não, eu acho que... Para ninguém ficar triste, um pouquinho cada um, não sei. Eu acho que... um pouquinho cada um? Namoro, realmente, assim, não houve. Mas eu conheci o Roberto primeiro. Então tem aquela coisa de colégio. Quando você senta na carteira, aquele negócio todo, quem olha primeiro, não sei o quê. E se de repente tem um outro amigo que de repente olha também, mas aí você já olhou primeiro e já fica, então é aquela confusão, é meio difícil. O que significa namorar um pouquinho? Um pouquinho, aquele tipo de paquera de adolescente. Afinal de contas, eu disse, Vanderleia, você namorou o Erasmo ou o Roberto Carlos? Ela disse assim, namorei um pouquinho os dois. Agora, eu não posso perder a oportunidade, porque isso foi agora muito recente com a Vanderleia, não é? E namorou um pouquinho. Um pouquinho, né, Mauri? Porque tinha aquela coisa da convivência, né? Daquela convivência, as viagens, essas coisas todas. Mas nunca nada positivo, assim, positivo que eu digo, nada sério. Mas aquela música, que você não fez uma música em homenagem à Vanderleia? Ou isso aí virou só folclore? Como é que chama a música, Paola? Sentada à beira do caminho? Não foi para ela? Não me consta que foi para Vanderleia, não. Não, pois a lenda é que não foi. Não, a minha lenda que eu sei é que não foi, né? Entendi. A parte da música que eu fiz não foi para ela.
essa música de Roberto Erasmo, né? Mas nunca tinha nada sério, nem teve nada sério, porque os pais, sabe? Os pais, na Jovem Guarda tinha essa coisa assim, os pais, as mães, eles eram meio pais de misse, sabe? Aquela coisa, era uma marcação cerrada, igual o zagueirão do Vasco, né? Do Vasco da Gama. Igual Dedé, por exemplo, marca em cima, aí, cruel. Então era difícil, né? E as mocinhas da Jovem Guarda, as meninas cantoras, e tudo eram muito sonhadoras, sabe? Todas queriam casar, sabe? Então aí era uma coisa, uma pressão, né? Você chegava, você já estava conversando com uma, aí já vinha aquela pressão, minha filha não. Ainda mais eu que tinha fama de bandido, dessa coisa toda, chegava perto delas, os pais se apavoravam, né? O Eduardo Araújo, inclusive, uma vez eu comecei um namorico com a irmã dele, né? Então, aí, mas uma coisa assim, tão sincera, tão de longe, olhares, mãozinha assim, no máximo, mão dada e tudo mais, ele chegou, me enquadrou logo. Ele disse, Erasmo, ó, sentou comigo, papo sério, cara. Chegou e disse, cara, ó, meu pai é muito brabo. Você diz logo o que você quer com minha irmã. Não vai se aproveitar da minha irmã, não, porque ali é para casar. Aí, cara, depois de uma dessa, ó. Quantas histórias! Época boa da Jovem Guarda. A verdade é que o movimento foi um verdadeiro fenômeno e impulsionou o lançamento, além dos discos, de roupas, de diversos acessórios, ditou um comportamento jovem. Tudo foi criado a partir do modo dos apresentadores do programa se vestirem. Que o diga a Wanderleia e as suas mini-saias. Ela usava mini-saia quando era um objeto não identificado no Brasil. Você foi uma precursora da minissaia no Brasil. É verdade. É Mary Quant lá na Inglaterra e Wanderleia no Brasil. Então, mas ela falou que teve que brigar em casa para poder usar minissaia. E principalmente porque as da Mary Quant eram muito mais comportadas, né? Então elas eram... Teve primeiro o Chanel, que era parecendo só o joelhinho de fora. Tal. Não, era abaixo do joelho, né? Depois a Mary Quant lá era acima, mostrando os joelhos. Abaixo do joelho chamava mid. Era mid. E o meu era 4 dedos abaixo do pelvis. O meu já era imitando, assim, já as heroínas de história em quadrinhos, assim, que eu achava... Já era uma coisa assim de... que imagina, mais antigo, Mary Marvel, ela não sei o quê, com pernões de fora, com cabelão solto. Isso aí era a minha imagem, as coisas que eu achava eram as minhas heroínas, né? E, então, para aqui, para o Brasil, eu acho que adequado, porque é o nosso clima, esse negócio todo, mas chocava muito a família brasileira, né? Até que eles começaram a acostumar com os cabelos compridos, as roupas vermelhas do Roberto Erasmo, as minhas saias muito curtas, e começaram a perceber que nós não éramos assim, éramos rebeldes não de uma forma pejorativa, nós não queríamos realmente ser felizes e ter liberdade para atuar, para cantar, para trazer nossas guitarras elétricas, que faziam um barulhão enorme. Né? Jet Blacks. Jet Blacks era maravilhoso, né? Eu adorava. Quem diria, hein, que as mini-saias da Wanderleia, que antes chocavam, estão até hoje no guarda-roupa das adolescentes e fazem muito sucesso. Mas tem muito mais. A Jovem Guarda lançou gírias, colocou na boca do povo expressões como broto, quem não se lembra? Broto legal, coroa, que é usado até hoje, lelé da cuca, pão, esse cara é um pão, papo firme e a clássica é uma brasa mora, que surgiu pelo Roberto Carlos. E até hoje a gente está usando algumas dessas expressões. 50 anos, parece que foi ontem. Vinha voando no meu carro quando vi pela frente, na beira da calçada, um broto displicente. Joguei o pisca-pisca para a esquerda e entrei. A velocidade que eu vinha não sei. Pisei no freio obedecendo ao coração e parei na contramão. O broto displicente nem sequer me olhou. Insisti na buzina, mas não funcionou. Segue o broto seu caminho.